1 Reis, capítulo 2, verso 1 e verso 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os homens, esforça-te, pois, e sê homem. Algumas traduções dizem assim: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Segunda referência, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E a última referência, Mateus capítulo 27, verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amém. Irmãos, que semana difícil. Essa semana tivemos bandidos assaltando agências bancárias em operações muito parecidas com filmes de Hollywood, pondo fogo em ônibus, metralhando a polícia, levando muito dinheiro, pegando reféns, fazendo escudo humano, sumindo no mundo, colocando duas cidades completamente apavoradas. Tivemos um ônibus de viagem caindo de um viaduto e matando 18 pessoas. São as notícias que chegaram para a gente. E tem aquelas que nós não acessamos. As pessoas que morreram de tantas outras formas. E a morte sempre nos assusta. De alguma forma nós não queremos pensar nela. Não é incomum, quando se fala em morte, alguém procurar uma madeira e bater 3 vezes, como que espantando aquilo. Não é incomum na tradição evangélica encontrar, principalmente nos ramos pentecostais, as pessoas que advogam a oração para mandar embora o espírito da morte. O espírito da morte está rondando esse lugar, saia em nome de Jesus. Nós queremos pensar nessa vida como se essa vida fosse a única vida. E a única verdade que nós acessamos desde o momento em que conseguimos entender alguma coisa é de que a morte é real e é inevitável, alcança todo mundo. Nós lemos 3 textos. O primeiro texto do rei Davi. Davi está velho e doente, doenças decorrentes da velhice. Não uma doença que o pegou na mocidade e ficou com ele durante muitos anos, não. Doenças decorrentes da velhice. O homem nasce, envelhece, adoece e morre. A partir de uma certa idade, a vista não é mais a mesma, a gente não ouve direito, começa a esquecer. Os dentes vão bambeando, a perda óssea. A coluna vai ficando encurvada porque os membros superiores se tornam pesados. A digestão não é mais a mesma, o vigor sexual não é mais o mesmo. Apesar disso tudo, da gente saber disso, a gente quer viver como se isso não fosse assim. Nós nos apegamos a esta existência material como se fosse a única, apesar de cantarmos hinos que falam de uma vida, apesar de acreditarmos na ressurreição dos mortos. Alguns irmãos de outras tradições religiosas acreditam em reencarnações, mas a gente se apega a isso aqui. É um peso que nós não conseguimos suportar, marcar a data da partida de alguém. É tão pesado, que só tem um ser no universo que consegue fazer isso: Deus. Por isso Deus não delegou a ninguém o poder de morte sobre outra pessoa. Por isso Deus guarda para si, na sua sabedoria, na sua onipotência, o monopólio da morte.
Nós lemos que Davi está para morrer, envelhecido, chama seu filho, e com uma naturalidade, ele disse: meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra. Eu estou num caminho. A morte não é o final do caminho, não é como se eu caminhasse, e quando eu chego na morte eu estou à beirada de um precipício, e eu vou me lançar e daqui para lá, acabou, não. Davi diz: eu vou pelo caminho de toda a terra. A morte é um caminho novo para uma porta que se abre. A morte não é uma porta que se fecha. Não acredite que a morte é uma porta que se fecha para a vida. Pelo contrário, a morte, aquilo que nós aprendemos a chamar de morte, são portas que se abrem para que o caminho continue. Davi entendia isso. Sem amargura. Não há um relato de que Salomão saiu e chorou copiosamente, de que Salomão não conseguia mais fazer coisa alguma. Ficou enlutado, ficou entristecido, mas faz parte. Fomos para um outro texto, a carta de Hebreus. Não se sabe o autor. Há quem advogue que foi Paulo, há quem diga que foi Apolo, há outros que acreditam em outros autores, não importa. É uma carta que pega a história de Israel e mostra para Israel que Jesus é o Messias, que Jesus tem o ministério de Melquisedeque, sem começo e sem fim, é eterno, de eternidade em eternidade tu és Deus, de que ele é maior do que Moisés. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como mordomo, Jesus como filho, como herdeiro. Mas na carta de Hebreus diz: como ao homem está ordenado morrer. O homem está ordenado morrer. Eu sei que eu vou morrer. Você sabe que você vai morrer. E é tão natural como respirar. É tão natural como nascer. Doloroso? Doloroso. Por que é doloroso? Porque através da morte de alguém, Deus trabalha naqueles que ficam. Qual é a dor que nós mais sentimos? A dor do apego. A dor de querer segurar. A dor de querer dizer: eu queria ficar mais um pouquinho. Mas um pouquinho com o quê? Com o quê? O que nós perdemos? Perdemos a presença? Mas e quando alguém viaja e fica longe 1 ano, 2 anos, 10 anos? E quando alguém viaja e some no mundo e a gente apenas sabe que está vivo em algum lugar? Então não é a distância, não é o não poder pegar. É porque nós, apesar de acreditarmos na Bíblia, dela dizer que a morte é um caminho, de que após a morte haverá um juízo, que não significa que você morre e está diante de um tribunal, senta aqui, chama o advogado, chama o promotor, diabo de um lado, Jesus do outro, vamos acusar, joga no lago de fogo, salva para o paraíso. Não, não é isso. Apenas o escritor esgotou o assunto dizendo: vindo após isso o juízo, acabou. Ele não vai entrar em detalhes, ele esgotou aquilo ali. Mas há muito chão nesse caminho. A morte não pode ser um final, porque somos criados na eternidade por um Deus eterno. O tecido da alma humana é a própria eternidade. Por uma razão muito simples: todas as coisas são Deus sendo. A matéria-prima da existência é o próprio Deus, e o próprio Deus é eterno. Então todas as coisas e todos os seres são eternos nele. Dele viemos e para ele voltamos. Jesus em Apocalipse diz: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. É um círculo que se completa onde começou. Não há início e não há fim. E aí nós somos para um último texto que lemos nessa noite, em Mateus capítulo 27, verso 50. Jesus, de quem a Bíblia diz e nós advogamos e pregamos que Ele é Deus eternamente, a imagem exata do Deus invisível, antes de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, por quem foi feito todas as coisas e para quem foi feito todas as coisas, o Senhor da vida, aquele que chamou Lázaro que saísse da tumba onde ele estava há 4 dias, aquele que deu poder de vida
aos seus discípulos dizendo que eles pudessem ressuscitar, e Paulo fez, e Pedro fez, e tantos outros fizeram, ele passa pela morte. E Jesus, dando um brado, rendeu o espírito, morreu. A morte é um processo, mas não é o fim. Ah, quer dizer que morreu e eu não vou nem ligar, não vou chorar, não vou sofrer? Irmãos, eu não estou dizendo isso. A Bíblia não diz isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, aos Tessalonicenses, ele diz: quanto aos que dormem, irmãos, não queremos que vocês sofram como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará em Cristo Jesus aqueles que dormem. Paulo, naquele texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, ele vai falar sobre isso. Ele diz: essas pessoas estão, em relação a nós que estamos aqui, como se estivessem dormindo. Pelo amor de Deus, não entrem na doutrina de achar que o espírito da pessoa fica dormindo lá de olhos fechados. Não é isso. Em relação a nós, é como se estivesse dormindo. Como é uma pessoa que está dormindo? Você chega em casa, alguém está dormindo, você não começa a conversar com ela. Você não traz comida para ela. Você deixa dormir. Quando diz isso, está dizendo: essas pessoas estão sob os cuidados de Deus, vivendo a vida pós essa vida material, mas com todo um protocolo que Jesus tem para elas. Em relação a nós, elas estão lá e nós aqui, até que nós também cheguemos ali. O que nós temos visto hoje? As pessoas negando a morte. E é tão engraçado porque há um esforço tecnológico, científico, para prolongar a vida das pessoas. Há 100 anos atrás, a média de vida era de 40 anos. Se morria com 40, 42 anos. Com 30 alguém era velho. Depois isso passou para 45, 48, 50. Hoje, no Brasil, a média é 75 anos. Homens têm uma média de 78, mulheres uma média de 78, homens uma média de 73. Então a média geral da população é 75 anos. Mas tem quem chegue em 83, 84, 90. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas com que qualidade de vida? Um ou outro tem até uma certa qualidade. Ah, mas meu avô está forte, só tem que ver, caminha todo dia de manhã. Ele caminha todo dia de manhã. Para um que caminha todo dia de manhã, da mesma idade, tem quantos que não caminham todo dia de manhã? Ah, mas o meu trabalha, só tem que ver que gracinha, levanta, rega a hortinha dele, volta para casa, vai para o escritório, fica lá encebando, mas fica. Tá, mas para esse, quantos tem que não fazem isso? O número de idosos hoje em asilos nos Estados Unidos é de centenas de milhares. No Brasil também. As pessoas estão vivendo mais porque a ciência está empurrando para frente. Mas com que qualidade? Por que fugir da morte? Como nós estamos vivendo mais, queremos a juventude. Então começa um esforço para que o vigor sexual continue o mesmo. Todo mundo quer ser gostoso ou quer ser gostosa eternamente. Quer ser viril, sedutora. As academias estão cheias de gente que quer ficar marombado, bonitão, bonitona. Os produtos cosméticos para deixar o cabelo dessa cor ou da outra cor, a pele esticada. Os procedimentos cirúrgicos para que as pessoas tenham juventude. E para que elas querem ter juventude? Para poder desfrutar daquilo que a sociedade de consumo exige da produção em escala. Nós queremos mais carro, mais televisão, mais lugar para passear. Nós queremos mais comida, nós queremos mais prazer, nós queremos mais lazer. E aí a gente, quando bate com a realidade de que a gente morre, de que você está num ônibus e o ônibus cai, ou que pode cair, ou que você está dentro da sua cidade do interior, pacato, passeando à noite com a namorada e um carro bomba explode na frente de um banco para poder roubar dinheiro, ou você está com a sua filha brincando e uma bala perdida, não se sabe se de polícia, se de bandido, atravessa uma menina e pega a outra e mata duas com uma bala só. Você começa a ficar apavorado e diz: a morte existe. Mas como nós deixamos de perceber isso? Está escrito aqui, Davi fala disso, Hebreus fala disso, Jesus passou por isso, Mateus fala disso.
Eu vim ouvindo Asaf Borba ontem, de viagem para cá, e eu gosto muito, eu tenho uma coleção de música dele, na playlist dele, que eu adoro. Quase sempre eu ouço enquanto a viagem durar. Mas eu me detive em uma, em que ele diz: porque tu és eterno, todas as coisas temporais perdem o valor. E eu comecei a pensar: Senhor, que coisa maravilhosa. A minha vontade era largar o volante e levantar as mãos, porque tu és eterno, todas as outras coisas perdem o valor. Eu vou me apegar ao meu filho? Eu posso perdê-lo ou ele vai me perder? Eu vou me apegar à minha esposa, meu marido? Ele vai embora ou eu vou embora? Se não por doença, por crime, por acidente ou por velhice? Eu vou me apegar a dinheiro? Eu vou me apegar a título? Quantos doutores já morreram? Quantos generais já foram embora? Quantos marechais já foram embora? A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, tinha um comandante, Göring. Ele era muito vaidoso, então ele tinha um alfaiate que fazia fardas para ele criava fardas militares. Cada reunião ele aparecia com uma farda diferente, com alguma coisa diferente. O que aconteceu com ele? Morreu. O que aconteceu com os Césares romanos? Morreram. O que aconteceu com Hitler? Morreu. O que aconteceu com os generais que foram presidentes do Brasil? Morreram. O que aconteceu com os outros presidentes? Alguns ainda estão vivos, desses presidentes, mas a maior parte já morreu. Todo mundo morre. Eu vou me apegar a quê? Eu vou me apegar àquilo que é imortal, aquele que é imortal. Eu vou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho outro bem na terra e nem no céu senão o Senhor. Eu realmente quero te conhecer, eu quero te amar. Sabe por quê? Porque no Senhor eu já tenho todas as coisas, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É em Jesus que eu vou encontrar meu pai, se ele já tiver falecido. É em Jesus que eu vou encontrar minha mãe. É em Jesus que eu vou encontrar todos os que foram antes de mim. É em Jesus que eu vou ver a justiça sendo feita. É em Jesus que eu vou ver o perdão sendo disseminado a todos os homens, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nenhum vai se perder. Por uma única razão: se uma única alma se perder, Deus deixa de ser Deus, porque ele vai ser frustrado no seu desejo de que nenhum se perca. Irmãos, é fácil de pensar isso. A Bíblia diz: Deus não deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se alguém se endureceu, foi enganado e se perdeu, a gente vai dizer: ó, o Senhor perdeu. O Senhor perdeu essa. O Senhor queria que ele não se perdesse, mas se perdeu. O Senhor perdeu. Deus não perde, porque ele é Deus. Então todos chegarão ao arrependimento, à salvação para todos os homens, porque Deus é amor. Pastor, mas tira de nós a responsabilidade de vivermos uma vida santa? Não, pelo contrário. É entendendo isso que eu me apego a Ele e eu abro mão de tudo aquilo que é temporal, da vaidade, da vingança, da raiva, da luxúria. E eu me apego à santidade de Deus com uma simplicidade, com uma dependência dEle tão grande, que eu começo a viver a vida eterna aqui. E isso aqui vira um peso, porque eu começo a dizer: Senhor, que vontade de largar isso para trás e seguir. Mas o Senhor ainda tem serviço para mim aqui, então eu vou ficar. Mas eu quero partir e estar com Cristo, que é muito melhor do que estar aqui. Paulo diz isso, escreve isso em Filipenses. E para concluir, eu quero ler para os irmãos, algo muito interessante. Após ser diagnosticado com uma hemorragia, em 16 de abril de 1955, o físico Albert Einstein disse: quero ir embora quando tiver que ir. É de muito mau gosto prolongar artificialmente a vida. Eu fiz a minha parte, é hora de partir, e eu o farei com elegância. 2 dias depois ele morreu. Chegaram para ele e disseram: olha, tem um tratamento, tem uma cirurgia. Ele disse: para quê? Eu estou com 76 anos, eu já fiz a minha parte. Eu vou entrar num tratamento para prolongar mais 5 anos, mais 10 anos? Para viver como? Não, a vida tem a sua ordem. Eu quero partir com elegância.
Irmãos, eu não sei se ele era religioso, mas eu sei que ele era um físico brilhante. As teorias dele mudaram os caminhos da ciência. Ainda estão sendo estudadas e sendo aproveitadas as fórmulas que ele trouxe à luz. Trocava cartas com Freud. Se declarou contra o uso da energia atômica nos conflitos de guerra. Mas quando chegou a hora dele encarar a morte, ele não chamou o pai de santo para dar um passo, ele não chamou o pastor para fazer uma oração, ele não pediu o padre para fazer uma extrema-unção. Ele olhou e disse: eu quero partir com elegância. Eu acho de muito mau gosto prolongar a vida artificialmente, se apegar a isso daqui como se isso daqui fosse a única coisa. Não é. A nossa fé em Jesus, a partir da Bíblia, tem que produzir em nós duas coisas, apenas duas coisas. A primeira, uma certeza de que aqui nós estamos passando didaticamente. Estamos aqui apenas para colecionar experiências didáticas, para aprender. Essa vida é uma grande escola, só isso. Mas eu não fico numa escola a vida inteira. Eu fiquei no jardim de infância um tempo, fiquei no grupo um outro tempo, fiquei no colégio um outro tempo, fiz segundo grau um outro tempo, fiquei na faculdade um conjunto de tempo. Mas eu não fico a vida toda, então eu não posso ficar nessa escola chamada essa vida eternamente. Eu preciso aprender alguma coisa aqui. O que é que eu preciso aprender aqui? O desapego. E quando eu aprendo o desapego, eu assumo a responsabilidade de que, me desapegando, eu preciso produzir para que o outro tenha o suficiente para viver bem. Porque o apego diz: eu quero ter muito, e ele fica com nada. Como é que pode? Como é que pode alguém ter 3 aposentadorias e uma outra pessoa só ter uma? Como é que pode alguém ter auxílio moradia, tendo casa ou tendo muitos imóveis, enquanto ao pobre não é dado um financiamento para ele ter uma casa para ele? Me lembro de um moço que chegou e disse: vou à Caixa Econômica Federal buscar um crédito para comprar minha casa. Juntou a documentação, chegou lá e voltou de mãos vazias. E eu perguntei: por que você não conseguiu o seu financiamento? Ele disse: porque a renda somada minha e da minha esposa não dava o mínimo necessário. Mas não era um projeto de habitação para quem precisa? Não, é para quem precisa acima de uma certa linha, não é para todo mundo. Um país que diz que isso não é possível, como é que pode dar auxílio moradia para quem não precisa? Como é que alguém tem um salário milionário e abonos que fazem um mais dois, enquanto pessoas não têm um auxílio em plena pandemia, quando se anuncia que vai simplesmente cortar? Quando eu tenho a visão de que essa vida é apenas uma escola, eu me posiciono. Eu não preciso pegar na arma, eu não preciso enfrentar ninguém, mas eu deixo clara a minha opinião e eu começo a mudar as pessoas ao meu redor, porque é o meu compromisso com a eternidade, viver de uma forma justa no tempo que eu estiver aqui. A segunda coisa que faz é que eu verdadeiramente acredito que Jesus veio a esse mundo para que eu tenha vida eterna. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, crê em mim. Eu não tenho nem como avaliar isso. Como é que eu sei quem crê e quem não crê? Como é que eu sei? Só o Espírito Santo sonda os corações das pessoas. Uma única palavra pode no coração da pessoa transformá-la e ela passa a esperar no Senhor. E a palavra com a qual eu abri esse culto passa a valer. O Senhor não esquece aquele que espera por Ele, porque Deus é amor. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, entenda que nós todos vamos viver a morte. Nós não vamos morrer a morte, nós vamos viver a morte. E quando passarmos pela porta, essa mensagem vai se tornar
tão poderosa. E nós vamos dizer a Deus: obrigado, Senhor, porque a tua palavra nunca me deixou perdido. Ela sempre foi uma luz para os meus caminhos, para os meus passos. Em nome de Jesus. Fique de pé, nós temos a ceia nessa noite.